9 pessoas fugiram da própria barraca em plena noite, a 30 graus negativos. Algumas morreram descalças, outras tinham ossos partidos, mas não havia sangue. O que faria alpinistas experientes abandonar tudo e correr para a morte? Em fevereiro de 1959, 9 jovens entraram numa montanha gelada na União Soviética. Todos eram treinados. Todos estavam preparados. Todos sabiam exatamente o que estavam a fazer. Mas nenhum deles voltou. Dias depois, as equipas de resgate encontraram uma cena que até hoje ninguém conseguiu explicar. Barracas rasgadas por dentro, corpos espalhados na neve, ferimentos internos graves, sem marcas externas. O que aconteceu naquela montanha continua a desafiar a lógica. Este não é um caso comum, não é uma lenda, não é ficção. É um dos mistérios mais perturbadores do século XX e faz parte do nosso arquivo oculto. O grupo era formado por estudantes e recém-graduados do Instituto Politécnico dos Urais. Jovens saudáveis, atletas, alpinistas experientes. O líder da expedição chamava-se Igor Dyatlov. O objetivo era simples: uma travessia de inverno numa das regiões mais difíceis dos Montes Urais. Nada fora do comum. Eles documentavam tudo: diários, fotografias, anotações. A última fotografia foi tirada poucas horas antes da tragédia. Nada indicava medo. Nada indicava pânico. Mas o grupo nunca regressou. Os dias passaram e o silêncio tornou-se alarmante. Quando as buscas finalmente começaram, já estava claro que algo tinha corrido muito mal. E o mais estranho é que as autoridades acabariam por concluir que ninguém matou aquelas pessoas. Mesmo assim, todas morreram. A barraca foi encontrada numa encosta exposta ao vento. Estava parcialmente coberta de neve, mas ainda de pé, vazia. E então surgiu o detalhe que mudaria tudo. A barraca estava rasgada, de dentro para fora. Os sapatos, as roupas e os equipamentos continuavam todos lá dentro. Como se o grupo tivesse fugido às pressas, no meio da noite, a temperaturas de menos 30 graus. Pegadas descalças seguiam calmamente em direção à floresta. Não havia sinais de luta, não havia sinais de ataque, apenas fuga. O primeiro corpo foi encontrado junto a uma fogueira improvisada. Depois outro. Depois mais. Alguns estavam apenas de roupa interior. Outros apresentavam ferimentos internos devastadores. Costelas partidas, crânios esmagados. Mas aqui está o detalhe que nunca deveria acontecer. Os corpos estavam destruídos por dentro, mas intactos por fora. Sem cortes, sem sangue externo. Uma das vítimas estava sem língua. Outra apresentava níveis anormais de radiação nas roupas. Os médicos foram claros. Os ferimentos eram comparáveis aos de um acidente de carro, mas sem qualquer impacto visível. Décadas depois, surgiu a explicação oficial: avalanche. Mas se foi uma avalanche, por que a barraca não foi soterrada? Por que as pegadas indicavam caminhada e não pânico? E por que alguns caminharam calmamente para a floresta, em vez de fugir desesperadamente? Mais importante ainda, uma avalanche não explica a radiação nem certos ferimentos específicos. A teoria explica parte do cenário, mas não o essencial. Outra teoria aponta para testes militares soviéticos secretos. Relatos da época falam de luzes estranhas no céu naquela mesma noite. Explosões aéreas experimentais poderiam gerar ondas de choque internas, capazes de causar fraturas graves sem deixar marcas externas. A União Soviética mantinha inúmeros projetos classificados, mas nunca admitiu qualquer envolvimento. O silêncio oficial apenas alimentou o mistério. Existem teorias ainda mais inquietantes. Fenômenos atmosféricos raros, sons de baixa frequência capazes de provocar pânico extremo. Algo desconhecido naquela montanha.
Os habitantes locais evitavam a região. Chamavam-lhe a Montanha dos Mortos. Nenhuma teoria foi provada, mas nenhuma foi completamente descartada. O relatório final soviético terminou com uma frase perturbadora. A morte foi causada por uma força desconhecida que os excursionistas não conseguiram superar. Sem culpados, sem explicação clara. O caso foi encerrado, mas nunca resolvido. Mais de 60 anos depois, o mistério permanece. 9 pessoas morreram, e ninguém sabe exatamente por quê. Se isto fosse um filme, diríamos que é exagero. Mas aconteceu de verdade. E continua sem resposta. Talvez nunca descubramos o que realmente aconteceu naquela montanha. Mas este caso não foi esquecido. Ele permanece guardado no nosso arquivo oculto.